Olá, voltamos aqui com mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar aí sobre plano de saúde, né? Estamos aqui com a Michele, Conde Corretora. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Sara. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e esclarecer algumas dúvidas, né, do pessoal. A Conde, na realidade, trabalha com várias áreas, né? Com vários tipos de seguro. Mas hoje o nosso foco é falar um pouquinho sobre plano de saúde e essa questão da acessibilidade, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui que ainda existe aquela imagem de que o plano de saúde é caro, que é inacessível, que não é para todo mundo. E também é um desejo, né? Eu acho que quase a totalidade das pessoas em ter um plano de saúde, né? Como que isso funciona, Michele? O que avançou em relação aos planos de saúde, em categorias? E como que isso mudou? Sara, a gente tem percebido que as seguradoras e até as administradoras, elas têm realmente revisitado alguns pontos. E o que eu falo é que o papel da corretora, ele precisa ser muito consultivo. Então, entender de fato as coberturas que são importantes para aquela pessoa. Então, o que pode encarecer um plano de saúde? A rede de cobertura, né? A rede credenciada. Então, quais são os hospitais importantes para você? Qual é a região que você mora? Então, tudo isso tem que ser avaliado antes. Por quê? Se a gente coloca ali muitas coberturas que não necessariamente vão fazer sentido para você, né, isso automaticamente vai afetar ali o custo do seguro. Hoje em dia, a gente percebe que existem, assim, seguradoras, e eu falo pela minha, claro, não divulgando aqui o nome, mas eu estou muito contente com o meu plano de saúde, né? Isso a gente não via anteriormente, sempre muitas objeções, muitos problemas de atendimento. Então, eu percebo uma revisão das seguradoras, não só com relação a atendimento, mas também custo. Eu tinha um plano de saúde, eu e minha filha, e posteriormente a gente conseguiu fazer uma mudança. A minha rede de credenciamento ali, de atendimento, aumentou e eu tive uma redução de mais ou menos R$ 1.500 por mês. Tá. Então, hoje em dia, sim, quem tem uma remuneração, recebe ali, obviamente, valores mais baixos por mês, independente do trabalho que faz, consegue sim ter acesso a bons hospitais, a uma rede boa com custo que cabe no bolso, né? Existem outros critérios, por exemplo, pago o meu plano de saúde ali por mês. Quando eu uso, eu tenho participação nisso, então eu pago um valor, por exemplo, irrisório, muitas vezes é um valor baixo, quando eu vou fazer um exame de sangue, né? Eu pago, tudo isso vai alterar o valor da mensalidade. Da coparticipação? Coparticipação, exatamente. Tudo isso tem que ser avaliado pelo corretor. Então, o que é importante para você? Qual é o valor que cabe no seu bolso? E aí a gente vai buscar, né, uma rede credenciada que de fato te atenda. Então, a gente tem essas opções hoje em dia. Entendi. Na realidade, então, o corretor, ele vai conseguir ajudar, vai conseguir traçar ali dentro do perfil daquele cliente aquilo que se enquadra no seu orçamento, porque, de fato, você vai ter um plano lá de cobertura total, que ele vai ser mais caro. Sim. Mas você tem um coparticipação que, de repente, vai ser mais acessível, mas ele tem um valorzinho ali simbólico que ele paga. Exatamente. Ou, de repente, ele pode ter um plano bom, melhor, mas com uma limitação de rede de atendimento, tipo, olha, esse hospital eu não posso, mas esse eu posso, que também vai dar o atendimento, ou seja, o atendimento vai ter, de toda forma, né? Exatamente, exatamente. Então, tudo depende, né? Eu tinha uma professora minha que ela falava, tudo depende. E com relação a plano de saúde não é diferente. E surgem operadoras novas. Hoje em dia, até com essa evolução de startups, existem operadoras que surgiram dessa forma, cresceram muito e oferecem um serviço exemplar, né? Eu falo pela minha. Então, o plano de saúde, ele tem que ser visto com mais cuidado, né, por todas as pessoas, porque a real é que todo mundo merece ter acesso. Hoje, talvez não faça sentido para muita gente, principalmente os mais jovens, mas em algum momento, quando precisar, Sara, a gente sabe que isso é fundamental, né? Isso tem que ser uma prioridade na realidade do brasileiro. Que ele essa preocupação tem que ter, né? Exatamente. É uma cultura ainda não muito
do plano de saúde, da importância do plano de saúde, isso ainda não é muito enraizado. A gente sabe, entende da importância, mas muitas vezes prioriza outras coisas ao invés de pagar um plano de saúde. Mas você falou uma coisa que é corretíssima, essa questão da cultura. O brasileiro, ele já tem essa cultura da não prevenção, né? Ele é aquela coisa que vai corrigir a hora que aperta. Vai remediar. E assim, o plano de saúde, até se você olhar, acho que pela própria corretora e os corretores de seguro, né, de planos de saúde vão conseguir dar essa orientação. Ele tem aquela coisa, as pessoas falam, mas agora eu tô de idade, e aí o plano é muito alto. Mas eu até andei lendo sobre isso, que se você tem um plano que você já tá há muitos anos ali, né, com ele, sim, essa evolução ali de acordo com a sua idade, ela é diferenciada, inclusive, o preço, né? Sim, sim. Ela é diferenciada, não em todos os casos. Eu acho que, como existe muita flexibilização hoje em dia e muita coisa muda, de um ano para outro já mudou ali a legislação, né, mudam alguns critérios, eu acho que vale uma reanálise. E aí que entra também o papel do corretor, a pessoa que tem aquele plano de saúde ou qualquer outro seguro há muito tempo, revisite com o seu corretor. Entenda se não tem uma opção mais em conta, uma opção mais interessante. Será que coparticipação para mim nesse momento? Porque a gente vai deixando. E aí os reajustes são altíssimos. E dependendo de seguradora para seguradora, isso muda muito, né? A minha seguradora foi uma das que teve o menor reajuste. Mas isso eu descobri depois, de reanálise. A gente vai deixando, né? E ali o corretor, né, ele com uma carteira ampla ali de clientes, não necessariamente ele vai ficar toda hora voltando com cada cliente e validando, olha, vamos refazer uma proposta ali, levantar um orçamento novo de plano. Não vai. Então, eu acho, o que eu falo sempre faça uma reanálise, porque dá para melhorar. Em algum ponto a gente vai conseguir melhorar. E é o que você falou, né? Hoje tem muita opção, né? Muita. Antigamente você tinha o plano de saúde, ele se diferenciava em 2 categorias só, que era aquela coisa, quarto ou enfermaria. Exatamente, não é? exatamente. Depois isso mudou, então você tem como enquadrar ali de acordo com o teu estilo de vida, com o teu orçamento, com tudo exatamente. isso, né? E aí a gente ficava muito refém das operadoras e seguradoras maiores. Né? E, poxa vida, se eu não conseguir pagar essa, acabou, né? Não tem opção. E não é mais assim. Isso é muito bom. Isso mudou desde quando? Pós-Covid ou já veio evoluindo? Não, já vem eu acho que, claro, pós-Covid, né? O teve mundo mais, sem dúvida. A atenção ficou muito, e até alguns planos aumentaram muito, né? Por conta disso. Então, a gente teve até uma atualização não tão positiva com relação a esse ponto. Mas já vem de muito tempo, né? Outras opções de mercado. E, sem dúvida, após Covid, a expansão de startups, né, de empresas que olham para a saúde, isso foi ganhando espaço, né? Foi ganhando força. Muito bom. Obrigada, viu, Michele, pela tua Imagina. participação aqui. Eu que te agradeço. Adorei. Gente. Legal. Obrigada, gente. Atualizando aí todas as informações. E é isso. Terminamos aqui nossa resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais. Clica aí no sininho para todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like. Até a próxima, gente. Legal, obrigada. Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando ainda sobre pet, né? Que os pets agora são filhos dos seus tutores, praticamente. Tem uns que tratam como filhos, outros como, né, afilhados. Mas, enfim, a questão é que quem tem pet sabe a importância que tem, né? O amor que tem. E com isso a gente viu evoluindo aí uma série de coisas. O surgimento de creche, o surgimento de hotel, o surgimento de escola e tudo que surge o tempo todo sendo lançado aí para esse universo pet. Seja bem-vindo, Pedro Henrique. Eu brinco, gente, porque eu sou um tal de, assim, eu tenho um TDAH terrível. A primeira coisa que eu faço é trocar o nome de todo mundo. Mas me diga uma coisa, essa questão do hotel, né? Porque vocês têm a questão do pet shopping também, né? Tem. Mas o hotel, você acha que
teve um crescimento muito grande? Como é que você enxerga? Porque a gente está falando de um mercado que é considerado um dos dois maiores mercados, né, em matéria de crescimento dos últimos anos. O que você sentiu sobre isso, principalmente nessa parte assim, de hotel, de creche, de como que isso se posicionou? Bom, o hotel para cachorro, creche, tem tido um enorme surto de procura, né? Muita gente está procurando, muita gente está precisando, principalmente pelo fato de que os cachorros, gatos que nós temos em casa, os nossos pets, eles são parte da nossa vida, né? Então, a gente, como tinha falado mais cedo, eles são nossos filhos, basicamente, né? A gente cria eles desde de filhotinhos, alguns pegam já adultos. Mas uma frase que eu sempre trago pra mim é que os pets é uma parte da minha vida, mas eu sou a vida inteira deles. Que eles passam desde quando eles nasceram até quando eles morrem. Até porque existe uma situação de dependência também, né? O pet depende, assim, do seu tutor, do seu humano, para tudo, né? Para se alimentar. Não existe mais aquela coisa os animais, eles não são mais selvagens, né? Assim, eles são os domésticos, são domésticos. Eles necessitam de quem os cuide, né? Mas eu vejo que é interessante essa questão de como é tratado e desse surgimento de escola, da procura ser muito maior. Até porque a gente vive numa metrópole, né? Que você Sim. não tem mais muito espaço. E as pessoas continuam tendo e aumentando, intensificando essa coisa do ter animais de estimação, principalmente os dogs, né? Os pets, que eu acho que é o maior nicho de escolas e hotéis para cachorro mesmo, né? Eu não vejo isso muito para gato, por exemplo. Você já viu esse mercado assim para gatos também, não? Olha, eu sinceramente nunca vi esse mercado creche para gato. Hotel para gato tem, que tem muitos hotéis para cachorro que tem gatil. E a questão de ser creche para gato é que o gato, como ele foi domesticado mais de 10 mil anos depois do que o cachorro, ele ainda é muito independente do ser humano. Ele ainda depende que o ser humano limpe a caixinha dele, coloque comida e tal, senão ele vai sair de casa e vai procurar em outro lugar. Mas ele é muito independente. Um cachorro, se ele não tiver ração no pote, ele não vai pular o muro para ir atrás de um outro lugar que tenha comida. Ele vai esperar até que você dê comida para ele. É interessante você falou isso do gato, porque me veio um raciocínio aqui na cabeça. Eles são menos apegados também, digamos assim? Porque, por exemplo, o cachorro, às vezes ele se apega tanto ao seu dono que mesmo que ele não tenha o tratamento super adequado ali, ele cria um vínculo. Né? Eu vi muito isso acontecer, tipo, animais que nem eram tão bem tratados assim, mas tinham um apego ao seu tutor, ao seu dono, assim, imenso, né? E já o gato não. O gato, ele gosta ali de você, ele tá assim, habituado a você, não sei, nunca tive gato, mas isso é o que eu vejo. Sim. Mas ele tá extremamente suscetível pegar o rumo e ir pra casa do vizinho se ali tiver uma comidinha melhor, sabe, né? Tem um pouco isso também, né? Dificilmente. Eu acho que tanto os cachorros quanto os gatos têm o seu jeito de mostrar afeição. Mas sim, eles têm uma liberdade maior para esse tipo de pensamento, mas o gato, ele tem muita afeição do dono. Eu tenho gato, eu sei como é que é, entendeu? E por mais que eles mostrem, tipo, não demonstrem muito o afeto deles, eles demonstram de uma maneira diferente. Por exemplo, o cachorro, ele fica todo animado quando você chega em casa, pula em você, brinca. O gato, ele vai lá, se esfrega em você, deita no seu colo. É uma coisa mais calma, mas ainda assim é um jeito deles demonstrarem que eles confiam em você e que... Ele vai criar essa relação de afeto da mesma forma, né? Isso. E como que funciona, por exemplo, essa coisa do hotel? O hotel, é necessário fazer uma adaptação? Porque eu já vi muita gente perguntar sobre isso. Poxa, eu preciso viajar amanhã, como é que eu faço? Então, a adaptação você deve estar falando da convivência dos animais juntos ali, né, em hotel. Bom,
todo hotel tem que ter uma adaptação para que evite tipos brigas de animais que não têm convivência com outros animais. Por exemplo, vamos supor um vira-latinha que nunca teve contato com outros cachorros. Foi adotado filhote, viveu dentro de casa e não tinha contato com outros animais. Normalmente, o mais comum que pode acontecer é ou ele ficar com muito medo de chegar perto de outros cachorros, ou ele pode ficar um pouco agressivo com outros cachorros. A socialização é uma das partes mais importantes de se ter um hotel para cachorro. E é preciso sempre ter um monitor, um adestrador por perto, para evitar, né, que tenha brigas, que algum cachorro se machuque. Mas essa adaptação, porque o que eu vejo, tipo, de repente a pessoa tem uma emergência, ela precisa viajar. E aquele animal, ele nunca ficou num hotel. Sim. Existe alguma forma, tipo, um método, ou tipo, esse animal fica separado? Como que funciona? Então, como a pessoa vai viajar, essa responsabilidade acaba ficando pro hotel. E o hotel, ele tem maneiras de fazer a socialização. Tá. Como, por exemplo, existe uma maneira de socialização que é junto com um passeio, com um passeador. Normalmente, os hotéis, eles têm pessoas que levam os cachorros para passear, ou então colocam em uma área de recreação. E quando se faz isso, deixa um espaço mais amplo e com mais itens que distraem o pet. Entendeu? E faz com que ele não fique focado muito naquele animal que ele tá com medo. Também, isso. né? Porque às vezes não é só focado nos outros animais que estão em volta, mas na ausência do dono também, né? Isso. Aí ele se distrai mais e o monitor, ele tem que criar um vínculo, mesmo que básico, com os outros, com os pets, para que ele não sinta tanta falta do seu tutor e consiga, tipo, não ficar tão tristinho, possa comer normalmente, como ele faz em casa, o que ainda é uma certa dificuldade nos hotéis para cachorro, mas muitos conseguem socializar o animal no pet com até que facilidade, no hotel para cachorro com facilidade até. Ai, muito bom. Pedro, obrigada pela sua participação aqui no Resenha, viu? E é isso, gente. Terminamos aqui a nossa conversa aí sobre os pets. Enfim, se inscreva aí no nosso canal, dê um like, curte, compartilha, clica no sininho para todas as notificações e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem, começando mais um episódio aqui para você do Estúdio Aberto, sempre um bate-papo super bacana. Eu quero aproveitar e pedir para você ir lá no canal da Regional Link e também na Alex Studio e também se inscrever no nosso canal, tá certo? Aproveita, vai lá no Limpi também, limpi.com e claro, lá no Instagram, portal R011, tá ok? E sempre um convidado especial, hoje estou aqui com a Alessandra Lima. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Alessandra, obrigado por aceitar nosso convite. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo das flores, principalmente a questão das artes, né? Porque quando a gente... a flor ela é algo principal na questão de decorações, né? Para vários segmentos, eventos, casamentos, enfim. Mas antes eu quero conhecer um pouquinho de você. Como que você entrou para esse ramo para trabalhar com flores, principalmente na área de decoração? Primeiro eu queria agradecer por estar aqui, pelo convite. Bom, eu entrei nessa área por acaso, porque na verdade eu nem sabia da existência desse ramo, desse segmento. Foi no momento que eu estava fazendo faculdade e eu sempre me interessei por áreas artísticas, que envolvia criatividade e essas coisas. Então, um belo dia, eu estava navegando no Pinterest, aquela rede social cheia de inspirações, e eu vi um trabalho de preservação de flores. E eu falei, nossa, que bacana! E aí comecei a me envolver nisso, comecei a comprar flores e desidratá-las, transformar em quadros. Mas, a princípio, que eu estava fazendo faculdade, e aí eu só comprava as flores, gravava um vídeo pro TikTok, meio que ensinando, assim, sabe? Como desidratar flores. E aí, uma vez, uma moça me achou e falou, nossa, gostei do jeito que você faz suas artes com as flores reais, assim. Eu ganhei um buquê muito especial, e ela morava no Paraná, eu aqui de São Paulo.
E aí ela falou assim, você não poderia transformar minhas flores num quadro? Eu pago o preço que for. E eu falei, nossa, meu Deus, mas eu nem trabalho nessa área, né? Até então, foi algo que você descobriu e você estava fazendo por hobby mesmo, para poder se distrair, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que você estava se identificando, né? E quando veio o convite para você fazer isso de uma forma profissional... Sim, aí surgiu. Como é que foi aquela segurança? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir entregar o que ela tá imaginando? Então, eu até pedi pra ela mandar foto. Eu falei, meu Deus, se for um buquê muito exótico, assim, eu não vou conseguir fazer. Era um buquê simples de rosa, que eu já sabia. Ela me mandou as flores lá do Paraná. Eu desidratei, transformei em quadro. Eu falei, nossa, e se eu fizesse isso? Aí foi aí que eu fui entrando nessa área. E existe técnicas diferentes? Como que funciona? Qual que é a sua técnica que você mais utiliza? Onde que você pesquisa muito as redes sociais? Como é que você faz para chegar e utilizar a melhor técnica para utilizar nas flores? Então, são diversas técnicas, né? Existem técnicas para quadro 3D, que são as flores 3D, o formato real, para cúpula, para resina, aí cada um vai um método, assim. Aí que me busca mais para fazer quadros, que vai o método prensado, que até é um método bem antigo, usado para catalogar flores, assim, existem bastante flores catalogadas desse jeito, que é a prensagem, numa prensa, aí ela é desidratada e colocada num quadro. Isso serve para qualquer tipo de ambiente, né? Para qualquer ambiente, também para guardar, né? Uma memória, assim, porque flor não está só presente num ato especial de amor. Está presente em casamentos, nascimentos, mortes. Ou até mesmo aquele momento de infância, né? Às vezes, quando eu era pequeno, faz tempo isso daí, enfim... eu lembro que em volta da casa que a gente morava tinha umas flores coloridas lá e quando eu vejo essas flores em algum lugar... Te remete, né? À infância. Me remete àquele tempo lá, entendeu? Então acaba tendo também essa nostalgia, né? Referente à flor, ao tempo, ao cheiro, enfim. É toda uma nostalgia, todo um sentimento. Não são só plantas, né? É um sentimento. E quando o pessoal procura você, qual que é o tipo de... Qual que é o passo a passo? Ela te manda algum exemplo também? Te manda uma referência? Às vezes ela pede alguma dica também? Como é que é? O que me procuram mais são noivas, né? Pra eternizar buquê de casamento. E aí elas me acham pelo Instagram, pela publicidade. E aí eu tenho todo um catálogo. Tem gente que prefere quadro, tem gente que prefere flor na resina. Aí vai da escolha dela, né? Onde ela quer colocar. Dá até pra fazer bandeja, porta-copos. Transformar as flores num objeto utilitário, assim, que ela possa ver a todo momento. Eu já vi alguns, não sei se você faz esse modelo, mas esse tipo de trabalho é tipo um cristal, né? E dentro tem umas pétalas, tem ou uma flor mesmo. Eu já vi um desses trabalhos várias vezes. Eu achei super bacana. Falei, nossa, como é que o pessoal faz um negócio tão bacana disso aqui? Ah, sim, provavelmente pode ser em resina, né? Em resina, provavelmente. Parece um cristal, né? Mas é claro. E você olhando assim lá dentro, você vê uma flor ou uma pétala. Eu já cheguei vendo esse tipo de trabalho. Provavelmente deve ser em resina mesmo. Que aí fica durinho, assim. Isso aí o pessoal usa muito também pra dar de presente, né? Pra presentear. Pra presentear também, Dia dos Namorados. Às vezes, é raro o homem procurar, né? Mas às vezes aparece lá, eu vou me casar, a minha noiva queria... É mais as mulheres. São mais as mulheres. Mulher é mais sentimento, né? Homem é mais... Não se importa muito com flores. Mas é o momento que tá lá, porque às vezes o homem vai dar flor pra mulher e a mulher fica desconfiada, né? Tipo, o que você fez pra estar trazendo as flores? Sim, aí ela quer guardar pra sempre aquelas flores. E pro pessoal, Alessandra, conhecer o seu trabalho, como que faz? É rede social, WhatsApp, como é que é? É mais pelo meu Instagram, né? Que as pessoas gostam mais do visual, assim, ver o meu trabalho, que é Floral Essence, que é essência floral em inglês. E no Google também tem o nosso site com o catálogo, com as flores, com os produtos disponíveis. E o que ela quiser fazer, eu faço. Envia para todo o Brasil? Dá para enviar ou como é que funciona? Então, como eu trabalho mais com buquê de casamento, eu recebo onde o Sedex 12 consegue atuar. Os estados... Até mesmo por causa do tempo, né? Para poder chegar ao máximo de conservado para você, né? Porque de outro estado, por exemplo... Não sei, se eu for querer receber alguma flor do Nordeste não vai dar certo, porque... O tempo. O tempo é crucial. Porque tem a questão do tempo e, claro, tem toda a questão do cuidado
de quem está no transporte também, porque a gente vê alguns casos que você compra um produto e ele chega todo estourado. Sim, né? todo Então estourado. tem toda essa questão, não é somente o tempo, mas também, sim, claro, do meio de transporte, né? Aí são mais os estados que estão em volta aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Porque é mais para receber, para enviar é mais tranquilo, né? Porque pra enviar é mais você já está mandando já na arte lá, prensado, tudo, então é mais tranquilo, né? Já tá desidratado, aí manda para qualquer lugar. Perfeito. Alessandra, obrigado pelo carinho. Então já vamos deixar novamente aqui o Instagram pro pessoal que entrar lá, conhecer mais seu trabalho. Agora chegando aí também o Dia dos Namorados tá chegando, o mês namorado da noiva também, a gente tá passando por ele. Maio é o mês da noiva. Tá chegando. E aí já aproveita mais uma vez o Instagram pro pessoal entrar em contato. O Instagram é Floral Essence, com 2 S, Essence. Perfeito. E muito obrigado, quero agradecer você também que acompanha o nosso Estúdio Aberto de hoje. Mais uma vez, pedir para você entrar lá no nosso YouTube, Regional Link e também Lex Studio, também, claro, lá no limpi.com, tá certo? Limpi, 2 N's e o Y no final. Lá tem todo o podcast, lá tem notícias atualizadas aí 24 horas por dia. Também vai lá no Instagram, no portal R011, também tem portal R019 e também Web Rádio 016. Um abraço e até o próximo.